Criado pelo pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivel, que usava o pseudônimo Allan Kardec, o Espiritismo, também conhecido como kardecismo, é uma doutrina religiosa, filosófica, mediúnica e moderna espiritualista. Criado em 1857 e caracterizado como a doutrina fundada sobre a existência das manifestações e o ensino dos espíritos por seu fundador, o Espiritismo, mesmo não sendo reconhecido como uma ciência, alia aspectos científicos, filosóficos e religiosos, buscando uma melhor compreensão não apenas do universo tangível, mas também do universo extranscendente. Boa tarde a todos, meu nome é Fábio, eu trabalho aqui no Lar do Amor Cristão. É uma casa que trabalha a doutrina religiosa cristã. Ela trabalha a doutrina de Allan Kardec, que é a doutrina espírita, né? É o espiritismo propriamente dito. E aqui nós trabalhamos não só a questão de passes, a questão de orientação espiritual, mas nós trabalhamos também com a parte de educação espiritual. Então, todas as obras de Allan Kardec, as 5 principais obras, além das revistas espíritas, todo o conteúdo desses materiais, eles na realidade são estudados, eles são difundidos dentro do curso que nós ministramos, e através do ensinamento de todas essas obras, a gente leva para que as pessoas que participem tenham a oportunidade de refletir sobre as suas vidas e sobre as suas posturas diante da vida. Bom, qual é o sentido da vida para a sua religião? A vida, uma vez numa sala de aula, nós estávamos participando de um grupo, eu vou responder através de um exemplo vivido, tá bom? Nós estávamos participando de uma aula com um grupo de jovens, de alunos, e naquela aula existia um jovem que ele tinha uma participação muito pequena em relação a se manifestar. Ele não costumava muito se manifestar durante a aula. E no decorrer do trabalho, houve um questionamento dizendo o seguinte: o que é a vida para você? E cada um dos alunos que estavam presentes ali teve a oportunidade de fazer a sua menção, do seu entendimento sobre a questão da vida. E foi passando para olha, a vida é o grande desafio que eu tenho em relação à minha família, ou a vida é o grande desafio que eu tenho em relação às coisas materiais. E cada um foi fazendo uma colocação dentro daquilo que já havia sido, na realidade, estudado em outras matérias, em outros assuntos no decorrer do ano letivo. E aquele aluno que não se manifestava, eu vou dizer a resposta dele, porque a resposta dele é exatamente a resposta que eu vou te dar em relação ao que a doutrina vê sobre a questão da vida. Ele levantou-se, o que já surpreendeu todo mundo naquele momento, e ele disse o seguinte: a vida é a maior oportunidade que Deus me deu de eu me tornar uma pessoa melhor. Então é isso. Para nós é exatamente esse conceito. Ensinamentos de doutrina religiosa, de ensinamento de doutrina filosófica, ensinamento de doutrina científica, aonde todo esse conjunto de ensinamento ele serve para que nós tenhamos condições de entender um pouco mais o sentido da vida e aonde nós queremos chegar com essa oportunidade que Deus nos ofereceu de nós estarmos aqui. Como a sua religião ajuda nos problemas emocionais das pessoas? Olha, nós temos um trabalho aqui no lar que se chama atendimento fraterno. Na realidade, ele é um trabalho de orientação espiritual. Ele não é um trabalho de orientação psicológica, ele não é um trabalho técnico nesse sentido e nem tem o objetivo de ser. Mas, entre outras coisas, nós aqui aprendemos a ouvir o que as pessoas têm, por exemplo, aquilo que esteja de alguma forma tirando a tranquilidade delas, aquilo que esteja de alguma forma tirando o equilíbrio delas. Então nós ouvimos, nós conversamos a respeito daquele problema, baseado em tudo que nós já estudamos da doutrina espírita de Kardec, e a partir desse entendimento nós orientamos um tratamento de passe para que essa pessoa ela consiga encontrar em primeiro lugar o equilíbrio espiritual que ela necessita. E lógico, a gente deixa sempre uma coisa muito clara em relação a tratamento espiritual, que o assistido precisa compreender. O trabalho espiritual, ele na realidade é contido de 2 esferas.
ele é contido da esfera do auxílio espiritual que você recebe dentro de uma casa como essa para que você se reequilibre. Então, os amigos espirituais, através do seu merecimento e daquilo que você necessita, eles vão te oferecer ajuda, mas também tem o outro lado, a outra esfera, que é a esfera que exige de você postura, exige de você vontade, exige de você necessidade de mudar aquilo que de alguma forma está te fazendo mal. O que é projeto de vida para a sua religião? Projeto de vida é tudo aquilo que nós idealizamos de uma certa forma para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente, para que nós possamos buscar uma coisa chamada evolução, que é aquilo que verdadeiramente todos nós, independente da crença, independente da ideologia religiosa, temos. Então, é a oportunidade que a gente tem de vir aqui, de trabalhar as nossas imperfeições, de melhorar a nossa qualidade como ser e de oferecer com essa oportunidade que os nossos irmãos, aqueles que dividem conosco a experiência da vida, também possam ter essa mesma oportunidade. Então é assim, é um trabalho que começa de um ponto de vista individual no primeiro momento. Ele é um trabalho onde você tem que desenvolver uma coisa chamada reforma íntima, mas que no futuro ele passa a ser um trabalho de ordem coletiva, na medida em que eu sirvo de exemplo para alguém ou que alguém sirva de exemplo para mim, para que eu possa me impulsionar a crescer, a melhorar, a me desenvolver. Como você caracteriza a atuação dos jovens na sociedade atual? Extremamente importante. O jovem é o coração não só do nosso país, mas do planeta como um todo. É na formação de base do jovem que nós vamos construir países, cidades, planetas diferentes. É a partir da visão humanitária do jovem, é a partir da visão de justiça do jovem, é a partir do momento em que o jovem, através da sua preparação intelectual e da sua preocupação em relação ao desenvolvimento moral, que ele passa a ter a oportunidade de construir um país verdadeiramente justo, um país verdadeiramente onde as pessoas possam se desenvolver e não precisem umas prejudicarem as outras. Então eu acho que assim, quando a gente fala em jovem, nós não estamos falando só do jovem de 15, 16, 17 anos, não é isso não. Nós estamos falando da criança que está dentro de casa e que está acompanhando os seus pais, que está tendo o exemplo dos seus pais, que precisam criar um alicerce, uma estrutura básica para que elas possam construir uma realidade nova dentro dos seus lares e que essa realidade nova dentro dos seus lares elas possam frutificar, elas possam ser consequência direta na construção de um ser diferente, para quando ele for lá fora dividir as suas experiências com os outros, ele possa fazer o melhor que ele pode. Como a sua religião trabalha o tema projeto de vida nos seus adeptos jovens? Olha, eu vejo a juventude hoje eu não vou generalizar porque isso não é verdade. Mas eu vejo a juventude hoje muito preocupada com questões de ordem material, completamente focados na questão de ordem material. Eu não estou sendo hipócrita de dizer que nós não necessitamos da matéria. Todos nós necessitamos da matéria. Só que nós temos que fazer uso da matéria como equilíbrio. Por que eu estou dizendo isso? A matéria, ela é o meio, ela não é o fim. A matéria é o meio através do qual nós viemos aqui. Vamos fazer uso dessa matéria para que nós possamos nos desenvolver, para que nós nos tornemos seres melhores do que nós somos. Então, esse é o grande objetivo. Fazer um planejamento onde a gente consiga aliar o equilíbrio entre o que é necessário em termos de matéria e o que é desnecessário em termos de matéria, e o foco que nós precisamos colocar naquilo que nós precisamos nos desenvolver, como, por exemplo, fazer o bem ao outro, preocupar-se mais com atos de caridade, preocupar-se mais em ouvir as pessoas quando elas têm alguma dor, alguma angústia. Como é que eu estou me postando dentro de casa? Eu penso o seguinte: o jovem precisa olhar mais para essas questões. Ele precisa valorizar o que é material, porque ele necessita da matéria, mas ele não pode valorizar isso em demasia e esquecer o lado mais importante,
que é o lado do desenvolvimento espiritual, que é o lado que o torna realmente um ser melhor, que é o objetivo de estar aqui. Que projetos vocês promovem para atrair o jovem para se tornarem seres éticos atuantes? Olha, nós temos cursos aqui no lar voltados para grupos jovens. Então, esses cursos, eles têm como objetivo, entre outras coisas, além de estudar a ideologia da doutrina espírita, a realidade da vida de cada um desses jovens. Então, como é que que tipos de problemas esses jovens enfrentam no dia a dia? Como dentro da doutrina, dentro do conhecimento filosófico, científico e religioso, o que esse conhecimento ele pode trazer de informação para que esses jovens repensem diante dessas dificuldades que eles estão enfrentando, a ponto, por exemplo, de eles chegarem em algum momento a alguma conclusão concreta de que nós não vivemos dificuldades, nós vivemos desafios, nós vivemos obstáculos, obstáculos esses necessários ao nosso desenvolvimento. Nós estamos num grau de evolução que ele funciona mais ou menos assim. A dificuldade existe para que nós nos impulsionemos a viver situações melhores, para que a gente possa se levantar lá da nossa zona de conforto e trabalhar incansavelmente, trabalhar buscando sempre a melhoria nossa e daqueles que conosco estão aí dividindo essa experiência de estar aqui, de estar se desenvolvendo. O que seria de extrema importância para se tornar um ser humano de bem com sua fé? A fé por si só, olha, eu tenho um caminhão de fé. Eu tenho essa sala inteira de fé. Como que nós estamos nos posicionando diante da vida, diante das situações que a vida apresenta pra gente? Então, por exemplo, eu tenho fé até que determinada situação difícil aconteça. E aí a minha fé esmorece, a minha fé enfraquece, porque eu fico pensando que Deus é injusto. Por que eu tenho que viver esse tipo de situação? Quantos de nós ainda não temos esse tipo de pensamento? Na realidade, a fé é a certeza de que existe algo maior do que nós, de que existe algo que rege a todos nós, de que nós somos fruto de algo perfeito, de que nós somos idealizados para sermos perfeitos. Mas nós fomos idealizados num primeiro momento simples e ignorantes. Por quê? Porque Deus apostou que a nossa perfeição, mesmo que relativa, que é aquela que nós vamos alcançar, ela fosse alcançada através de um trabalho árduo, de um processo de crescimento, de um processo evolutivo, do qual nenhum de nós pode escapar. Nós todos estamos no mesmo barco, buscando a mesma coisa, talvez seguindo caminhos diferentes. Não importa, você vai alcançar essa evolução de uma maneira mais rápida, eu talvez demore um pouco mais para alcançar, mas a certeza que nós temos é de que todos nós chegaremos lá. Muito obrigada. Tá bom? Tudo certo. Esclareceu? Foi as últimas perguntas. Eu agradeço a participação de vocês, obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez, tá bom?